No item C, mais uma vez, a gente tem que arrumar a casa que não está muito bem arrumada. Então, aqui eu não tenho que completar quadrados, mas eu vou ter que passar para o lado direito esse menos 225, que não tem x nem y envolvido na história, que é um termo independente. Então, depois de fazer isso, é só dividir por 225. E aí eu fico com x ao quadrado sobre... Eu tenho que simplificar 9 com 225, isso vai dar 25, menos y ao quadrado. Quando eu simplificar o 25 com 225, isso vai dar 9. E 225 com 225, isso vai dar 1. Beleza, então eu tenho uma equação que é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Tem uns denominadores aí que não me importam. Mas sabendo que é x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1, eu já tenho certeza que uma equação desse tipo representa sempre uma hipérbole. E nesse caso, eu vou ter que ver com que centro ela tá. Ela tem centro, como é x menos 0 e y menos 0, o centro dela é na origem. Agora eu vou descobrir A, B e C. Eu olho sempre que, para descobrir o A, eu olho sempre o termo positivo. Então, embaixo do x ao quadrado, o que eu tenho é 25. Então, isso representa o A ao quadrado, que me dá um A igual a 5. O outro termo, que vai ser sempre o que tem o negativo, é o B ao quadrado igual a 9. Sempre vai ser o B, o outro termo, e o B, então, vai me dar 3. No caso de uma hipérbole, o maior de todos os três entre A, B e C é o C. Então, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado, nesse caso, vai ser 25 mais 9. Então, o C ao quadrado vai ser 34, e aí o C é raiz de 34. Raiz de 34, a gente consegue aproximar por 5,8. Eu vou deixar aqui. Tá, então, o centro da hipérbole tá aqui, eu já sei que ela tá aqui. E agora eu preciso descobrir quem são os vértices e os focos dessa hipérbole. Enfim, para fazer isso, eu tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz no caso da elipse. Eu tenho que pensar em que direção essa hipérbole está sendo desenhada. Então, a gente olha esse tipo de coisa olhando quem é o termo positivo. O termo positivo, nesse caso, é o x. Então, é sobre a reta paralela ao eixo x, nesse caso é o próprio eixo x, porque o centro é a origem, que vão estar centros, que vão estar focos e vértices. Então, eu preciso descobrir quem são os vértices. Então, eu lembro que para eu descobrir os vértices, eu vou pegar, então, sobre essa reta, vou pegar a coordenada x do centro e vou somar e subtrair o valor de A. Então, nesse caso, eu somo 5, subtraio 5. E aí, a outra coordenada, que é a do y, vai permanecer intacta. Os focos, a mesma coisa. Os focos permanecem sobre essa mesma reta dos vértices. Então, eu vou pegar o zero, eu vou somar e subtrair o valor de C, que nesse caso é raiz de 34. Tá? Como eu já usei essa reta, para os vértices imaginários, eu vou ter que usar outra reta que passa pelo centro. Então, vértices imaginários, eu vou pegar a coordenada agora do x, que é 0, é que vai permanecer fixa. Eu vou pegar a coordenada y do centro, e ela é que eu vou ter que somar e subtrair o valor de b, que nesse caso é 3. Então, aqui eu tiro que A1 é menos 5, 0, que A2 é 5, 0. Então, vai ser 5, então A1 tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A2 tá aqui. Os focos, então, vai ficar o B1, já vou botar um valor aqui aproximado, pensando que raiz de 34 é 5,8. Então, vai ficar menos 5,8. Vou colocar um ponto e vírgula, 0.
5,8, 0. Então, 5,8 menos 5,8, então vai ficar aqui o foco F1 e vai ficar aqui o foco F2. Lembrando que a hipérbole sempre engole o foco. Daqui eu vou tirar os vértices imaginários. Ih, chamei de B1 e B2, não é nada disso, né? É F1, F2. Então, peraí. Deixa eu fazer um ajuste aqui. Vai ficar F1, F2. O B1 e B2 eu chamo normalmente os vértices, né? Então, vai ficar 0 menos 3, 0, 3. Então, 0, 3 vem aqui pra cima, que esse vai ser o B2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, esse aqui vai ser o B1. Então, com isso, a gente consegue fazer o retângulo de base da hipérbole. Vamos ver se eu consigo fazer com a régua para ficar mais bem feito, porque a hipérbole é sempre um pouco mais chata. Tô fazendo meio sem ver. Então, se não ficar muito bom, vocês perdoem. Tô tentando fazer o retângulo de base, que aí com isso a gente tem as assíntotas. Tá, então esse retângulo de base me dá aqui alguns vértices, que eu sei que por esses vértices desse retângulo passam as assíntotas dessa hipérbole. Então, aqui eu tenho uma assíntota. Aqui eu tenho a outra assíntota. E a hipérbole tá aqui. Ela segue aqui infinitamente, cada vez ela se aproxima mais da assíntota, mas ela nunca encosta na assíntota. É como se a assíntota fosse o limite máximo dela. Tá, pra gente fechar, eu só quero encontrar com vocês a equação dessas assíntotas. Pra fazer isso, a gente tem aquele truquezinho, e é ele que eu vou usar, pra ficar mais fácil. O truque é pegar a equação que a gente tem aqui e igualar igualar a 0, né? Então, x ao quadrado menos 25, menos y ao quadrado sobre 9, igual a 0. Não sei se eu já contei a vocês, mas foi um professor meu, Roberto Geraldo, na minha graduação, que me ensinou esse truque, porque eu não conseguia gravar a fórmula. Então, às vezes a gente precisa da fórmula, mas às vezes a gente não precisa. Então, eu não sei quem é o A e o B na história, mas eu consigo dar uma ajeitadinha aqui na casa para fazer com que isso aqui fique mais fácil da gente encontrar. Agora, se você não grava a fórmula, não gosta de truque, tem aluno que não gosta muito de truque, pega esses pontos aqui e descobre a equação que passa por esses pontos. Isso você sabe fazer, equação da reta que passa por 2 pontos, eu acredito que vocês já saibam fazer. Bom, falta eu tirar aqui a raiz quadrada de um lado do outro, fica mais ou menos 3x igual a 5y. Essa aqui são as duas equações das duas assíntotas. Uma delas é 3x igual a 5y, a outra menos 3x igual a 5y. E aí a gente fecha o item C.